animação toda no ônibus, mas é nosso último dia de passeio por Israel, gente. Chegamos aí no primeiro lugar, no primeiro passeio, que é no Monte das Oliveiras, onde nós temos uma vista panorâmica, né, da cidade velha de Jerusalém. Vemos o Domo da Rocha, a Esplanada, vemos a Porta Dourada, o monte de cemitério que esse povo construiu, e eu vou contar para vocês o porquê desses cemitérios estarem aí. Essas caixinhas que vocês estão vendo aí na frente, tudo cemitério. E aí, o que acontece? Vamos lá, então. Vocês estão vendo aí o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é essa cúpula dourada de ouro maciço, gente. Esse lugar, ele não é uma mesquita, ele é um lugar sagrado, porque aí dentro tem a pedra onde Abraão quis levar Isaac pro além. Quis passar a faca no Isaac. Mas também nesse lugar, então, a importância para os judeus e para o cristão é porque Abraão teve aí, foi o lugar de sacrifício de Isaac, que não aconteceu. E também é um lugar importante para os muçulmanos, porque daí Maomé foi levado ao céu. Então é um lugar muito importante. Esse cemitério que vocês estão vendo aí é um cemitério católico. E o cemitério que está lá na frente, né, mais próximo, é o cemitério muçulmano. Por quê? Um sultão otomano simplesmente falou assim: tem uma profecia que fala que Jesus vai passar por essa porta, a porta dourada. Ele falou assim: vamos ver se vai passar então. Só passa por cima das pedras que eu vou mandar lacrar essa porta. Eu quero ver o querido passar. E ele, achando pouco, ainda construiu um cemitério muçulmano. Porque um sacerdote judeu, né, Jesus Cristo, não poderia pisar, não pode pisar num cemitério, porque senão ele fica impuro. E aí ele construiu o cemitério e lacrou a porta num desafio. E aí, vai passar ou não vai passar? Pelo amor de Deus, né? Querendo medir força com Jesus Cristo, meu filho. Isso diante dele agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E no finalzinho do Monte das Oliveiras temos o quê? O Getsemane. Isso mesmo, aquele lugar do Getsemane foi que meu Jesus. Oh, não. Esse lugar aí é tradicionalmente conhecido como o Getsemane. Tem algumas evidências arqueológicas que mostram que foi encontrado prensas de azeite nesse lugar. Getsemane significa prensa de azeite, né? E também tem oliveiras milenares, mais de 2.000 anos, algumas oliveiras nesse lugar, né? Alguns pesquisadores italianos, em 2012, fizeram teste com carbono 14 e descobriram que algumas oliveiras aí pode ser que não seja exatamente da época de Jesus, mas que descendem com certeza da época de Jesus. Que loucura, né? Tem uma árvore que presenciou que estava no mesmo ambiente que Jesus. Loucura. Mas enfim, esse local você não paga para entrar. Tem uma igreja também bem bonita, uma igreja católica bem bonita na frente. E desse local específico aí de oração, né? Você só atravessa a rua e tá lá a igreja. E esse lugar aí específico, muitas pessoas vão para poder orar, para poder fazer reflexões, para agradecer, né, a Jesus pelo sacrifício. Já pensou, você está no mesmo lugar, no mesmo ambiente que ele esteve horas antes de ser levado à crucificação. É para agradecer muito, né? Porque só ele teve coragem de fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer, que é entregar a sua vida por nós, meros mortais, né? Então, esse lugar é bem emocionante. Gatinho, não sou dos felinos. Eu não sou dos felinos, nem dos caninos. Só quero usar da sua imagem. Isso, posar pra mim. É só isso que eu tô querendo de você. O que você é? E atravessando a rua, a gente se encontra com a igreja de todas as nações, ou Church of All Nations.
também conhecida como Basílica da Agonia, porque acredita-se que, hipoteticamente, essa igreja foi construída em cima de uma pedra onde Jesus agonizou e teve seus últimos momentos ali, né, aos pés do Monte das Oliveiras em Jerusalém. É verdade? É uma tradição, gente. Tradição. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser Pepsi. E a igreja é de todas as nações, porque várias igrejas ao redor do mundo contribuíram para essa igreja ser construída. Fizeram a vaquinha, construíram em um local super importante, que é o Getsemane para o cristianismo, né? E uma coisa importante é que foi encontrada, né, anteriormente, uma construção de uma igreja bizantina do século IV, né? Ou seja, mostra que tem uma história ali que povos antigos já iam para aquele lugar com uma intenção e com um significado. E dentro dela, no altar principal, tem uma rocha exposta onde provavelmente Jesus teria se ajoelhado para orar. Assim, hipoteticamente, tá, gente? E na fachada eu achei bem bonito, é bem marcante a fachada, né? Tem um mosaico gigante representando Jesus como figura central ali, diversos povos, né? Bem, agora nós vamos caminhar pela parte norte da cidade velha de Jerusalém, que dá entrada para um bairro muçulmano. E daí você já consegue ver muitos vendedores, né? Uma forte característica do povo árabe. Muitos vendedores, muito pão, pãezinhos, comidas em geral. Você consegue ver. A gente vai entrar pelo portão de Damasco, onde dá a entrada na feira mesmo, no comercial. Roupas, vende de tudo mesmo, é bem interessante. Nós vamos entrar pelo portão de Damasco, ele foi construído no século XVI, mas logo abaixo dele dá para a gente ver as construções históricas, né, do tempo de Jesus. Bem interessante, bem legal. É uma parte bem tensa também, porque é um lugar onde tem bastante manifestação política. E exatamente nesse dia, tinha sido um dia após a festa do Ramadã, essa parte da cidade estava bem suja, para falar a verdade. Bem suja, porque eles passaram a noite toda comemorando e tal, e as ruas ainda não tinham sido limpas. Bom, agora vocês vão acompanhar aí um tourzinho pela feira para vocês verem como é, o que que tem. E o som, né, gente? Não tem nada melhor do que você ver o som real de um lugar, né? E todas as particularidades. Né? Olha os temperos, a canela. Cheiro bom, né? Ó, esse biscoitinho parece bom. Esse aqui tá vendo no hotel, direto, amor. Um lugar que você também consegue conhecer em Jerusalém é a Via Dolorosa, um percurso de mais ou menos 600 metros que remonta o percurso final de Jesus antes da crucificação. Tem 14 estações e cada uma lembra um momento específico da paixão de Cristo, da sua condenação à morte até a sua crucificação e o sepulcro. E aí chega nessa parte separa, né? Porque as tradições, tem uma tradição que acredita que a Basílica do Santo Sepulcro é o local onde ele foi sepultado, e o cristianismo protestante acredita que foi no Jardim do Túmulo, que é um outro local, que não tem uma igreja específica da Igreja Católica.
acham? O que vocês estão rindo? Você tá dentro do pop, hein? Então vamos lá conhecer o Jardim do Túmulo, que é o lugar mais visitado pelos cristãos protestantes que vão a Jerusalém, né, como possível local onde Jesus foi sepultado. Os cristãos católicos, né, têm a tradicional Basílica do Santo Sepulcro, que é onde eles acreditam que finaliza a Via Sacra de Jesus. Mas o Jardim do Túmulo é um jardim arqueológico localizado fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, próximo ao portão de Damasco. Dentro desse jardim, há um túmulo escavado na rocha que se encaixa na descrição bíblica do túmulo onde Jesus teria sido colocado após a crucificação. E também tem um lugar conhecido como Calvário ou Gólgota, e Gólgota significa lugar da caveira, né? Ou caveira. E há muitos anos atrás, essa colina, esse monte, tinha um formato de uma caveira e com o passar do tempo foi se desgastando e hoje não tem mais esse formato característico, né? A ideia desse local ser considerado, né, como um verdadeiro túmulo de Jesus surgiu no século XIX, quando um general britânico, Charles Gordon, visitou Jerusalém e identificou ali o monte próximo ao jardim como possível Gólgota. Ele achou o Gólgota, né? Ele viu, isso aqui parece ser uma caveira, e aí ele chamou arqueólogos e aí foi descobrindo o túmulo escavado na rocha, aumentando ainda mais as especulações, né? Temos uma rocha e temos um túmulo um do lado do outro. E os argumentos mais utilizados, né, para defender que o Jardim do Túmulo como local, que é o local da crucificação e ressurreição, é porque ele fica fora das antigas muralhas da cidade, como sugerem os evangelhos, tem uma colina com aparência de caveira por perto e o túmulo escavado na rocha lembra também a descrição bíblica de um túmulo novo, né? Porque Jesus ele foi para um túmulo novo, né? O túmulo pertencente a José de Arimateia. E o ambiente do jardim, né? Todo o jardim no local traz essa atmosfera de paz, de simplicidade, né? Um lugar menos, vamos colocar assim, carregado de simbolismo religioso tradicional, né? Do ponto de vista arqueológico e histórico, a maioria dos estudiosos ainda considera que o local mais provável da crucificação, sepultamento, ressurreição de Jesus seja a área da Basílica do Santo Sepulcro, dentro da Cidade Velha. Uma informação importante, a entrada nesse local geralmente ela é gratuita, mas é comum, né, é de bom tom, de generosidade, você deixar uma oferta ali para ajudar na manutenção. O local é administrado por uma organização cristã britânica e tem tour disponível em vários idiomas, incluindo inglês e português. Se você precisar exatamente de um guia em português, se você não dominar, né, o inglês, que eu acredito que é o mais disponível, dá uma ligada antes, checa, para você fazer uma reserva com um guia em português. Blogueiro, Davi. Ladies and gentlemen, if you can wait in this area, then I will take you. Can you wait in this area? Esperar aqui nessa área. Pessoal, por favor, esperem aqui embaixo. Vai que eu vou pra você entrar. Isso aí. O que importa é que ele ressuscitou e está vazio, né? Pessoal, vocês podem me seguir por esse caminho. Esse é o lugar onde nós Jerusalém foi a cidade de Jaffa. E lá na cidade de Jaffa é onde estava o porto. Aqui nesse porto onde chegam os templos. Okay? Porém, a rua principal de Jerusalém, já você? Já foi. A rua principal de Jaffa, já você? Já fomos. Deixa eu mostrar o tempo.
Aí termina pero tomando cuidado que mais reinou nessa época. Nessa época tinha líderes de país. Quantos anos? É mais ou menos por aí, chama-se Emanuel. Ela é polícia. Chorou o motor. Foi construído ao redor. O bairro cristão, o bairro Um bairro armênio. Oh, e essas ruas aqui são sinistras, né, Di? Moça, né, que tá, Zé? É. Moça. Polícia. Diferenciado, né? A fila dos homens tá menor, hein? A hora de subir a oração é agora. Eu gosto porque aqui você pode ver de em cima o muro, a explanada, certo? Onde está aí em cima. Lo que podemos ver também muito bom aqui é a explanada, onde está a mesquita do Aqsa, que é a cúpula cinza, e a cúpula dourada, que essa não é mesquita, é um monumento. Ok, o Domo da Rocha não é uma mesquita, é um monumento. Bora, Ramos. Então, por eles, ok, a forma de poder trazer a eles e que eles tenham. Entramos no Muro das Lamentações e já chegamos dando de cara com vários militares, né, do exército, a galera armada. Ai, meu Deus, que medo. Não, gente, eles ficam aí o tempo todo. É a segunda vez que eu venho e é do mesmo jeito. Sempre tem militares aí, isso é uma cultura. Pela cidade de Jerusalém inteira você vê militares. Para você entrar no Muro das Lamentações, por ser um lugar muito global, né, e de extrema tensão política
e religiosa. Tem inspeção, você passa por um detector de metal, mas só por segurança mesmo. Bom, gente, o Muro das Lamentações, ele é dividido. Ele tem a parte masculina e tem a parte feminina. A parte masculina, eu estava entrando bem aí, nesse momento aí, eu já estava cruzando a linha das mulheres. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu estou no lugar errado. O homem precisa entrar com o kippá. E se você não tem, lá tem para você pegar emprestado. E aí, estava eu seguindo para o lado feminino, para fazer também as minhas orações. Muito interessante também que esse lugar é muito emocionante, gente. O muro, os judeus vão aí para lamentar, né? Eles chamam de kotel, né? Que significa muro. Eles vão aí para lamentar o que aconteceu, né? A dispersão, a destruição do segundo templo e a destruição do segundo templo pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Da destruição só sobrou esse muro. Jesus, ele viveu na época que esse muro aí está erguido. Entendeu? Para nós cristãos, o significado principal é que Jesus esteve aí no lugar onde era o templo, né? O templo hoje não existe mais, porque foi destruído, e ele era para ser, né? A localização dele era lá na esplanada onde tem a cúpula dourada, a esplanada das mesquitas. Vou deixar o áudio aí para vocês sentirem um pouco da energia e vocês vão ver algumas coisas importantes também nesse lugar que, gente, é muito emocionante. Lá na frente eu vou mostrar uma noiva. Uma mulher vestida de noiva, abençoando o casamento dela. É muito emocionante, gente. Vou ficar em silêncio aqui para vocês sentirem. Agora vamos a algumas informações importantes e curiosidades. Sabe esses papeizinhos que vocês estão vendo aí sendo colocados? Bom, essa prática, né, começou a ganhar força na Idade Média, quando eles constataram que esse muro era o lugar mais próximo que eles poderiam chegar do lugar que é o Santo dos Santos e que os judeus não podem entrar, que é onde está atualmente a esplanada das mesquitas. Os judeus não podem entrar lá, né, onde era o antigo templo deles, porque atualmente os muçulmanos ocupam aquele lugar. Então, eles constataram e começaram a colocar ali os pedidos de oração. Quem pode colocar? Todo mundo. Turista, tem várias celebridades que vão aí e colocam seus pedidos. Uma curiosidade interessante é que os pedidos eles são recolhidos aí, né? Porque enche, né, gente? Esses buraquinhos aí, tudo enche. Eles são recolhidos 2 vezes no ano e são enterrados no Monte das Oliveiras, com muito respeito, muito carinho, muito cuidado, porque afinal são orações, né? São pedidos de pessoas reais. Uma outra curiosidade é que as mulheres, elas saem de ré. Elas dão passos de costas até uma certa altura assim, do muro, sabe? É bem interessante. Eu ficava me perguntando no início, eu não entendia, não sabia por quê. Mas como eles consideram que esse lugar é um lugar, né, que é o mais próximo do Santo dos Santos, ou seja, um profundo respeito, então não se dá as costas para o rei, não se dá as costas para o Santo dos Santos. Então as mulheres elas saem de ré, literalmente, para não dar as costas para o Santo dos Santos. Na parte feminina também tem esses livros
que eles usam, né, para fazer as orações. São salmos, tem a Torá deles, né, e alguns outros livros judeus para eles orarem e estudarem aí nesse lugar. Esse muro que vocês viram de ferro é o que separa a ala feminina da ala masculina. E só tem esses toldos aí para se proteger do sol. Antes que eu esqueça, uma curiosidade interessante, que se você quiser mandar a sua oração online, eles escrevem e colocam no muro. É só você entrar no site do Muro das Lamentações. Você até consegue acompanhar uma câmera 24 horas que tem lá, acompanhar as orações, né? É bem interessante. É bem legal ver quando tem eventos lá. Fica bem cheio, fica bem bonito. E saindo do muro tem essa esplanada, né, mista, onde homens e mulheres eles podem ficar juntos. E uma curiosidade é essa fonte aí com torneiras, né? Essa fonte é um lugar para as pessoas se lavarem, os judeus se lavam para se purificar antes, né, de entrar em locais sagrados ou depois de sair de locais onde eles possam ter sido contaminados, tipo cemitério. Contaminados assim, né, impuros. Tá, encontramos novamente nossa noiva com o seu noivo fumante, fazendo seu bom book. A cerimonial, querido, dá licença, me dá aqui esse cigarro que tá feio demais nas fotos. Deixa aqui, cara, deixa eu dar uma última tragada. E aí esse judeu fumante e essa noiva feliz, que Deus abençoe a união deles, e ele para de fumar, amém. E agora o passeio é no Museu do Muro das Lamentações. Nós vamos entrar literalmente nos túneis, descer literalmente para a cidade, né, para os achados arqueológicos da cidade velha de Jerusalém. Aquilo que a gente vê lá em cima do muro é apenas 70 metros, mas o muro original, né, que se estende por quase meio quilômetro, escondido debaixo da cidade velha de Jerusalém. Então, através desse museu, você consegue ter acesso às pedras originais do muro, a poços de água e um aqueduto antigo. Você consegue também ver arcos de pedras gigantes, que conta parte da história, da arquitetura real de Jerusalém, da Jerusalém antiga, né? Da Jerusalém que foi soterrada. É um passeio bem interessante. Uma curiosidade é que tudo isso é feito pelo Museu do Muro das Lamentações, né, que administra o local. Os valores são 38 shekel por adultos, mais ou menos R$55. Tem alguns descontos para crianças, estudantes, idosos, pessoas com deficiências. É um passeio sempre feito com um guia local e tem a opção em inglês. O nosso guia em específico falava hebraico, mas também tem a opção em inglês. E precisa reservar com antecedência, porque as vagas costumam esgotar rapidamente. Vocês ficam tendo a ideia, a gente tem que se virar para poder encaixar. Não, e ele fechando essa cortina, você viu? Olha os padres dando voos rasantes. I'm speaking English. It's possible to take a... Essa cafeteria nada tradicional, né, gente? Só coisa gostosa e ainda tocando techno. Eu adorei. Muito gostoso. Eu comprei um café e uns bolinhos desses e, gente, muito gostoso. Vocês têm que experimentar quando for lá. Eles manjam muito desses doces folhados. Pães folhados
e doces folhados. Eles manjam muito, tanto os judeus quanto os árabes. Gente, e eu não ia perder a oportunidade de dar uma dançadinha nessa cafeteria super animada com a guia. E para finalizar essa viagem maravilhosa, vamos dar um rolê. Último dia em Jerusalém, pegamos o metrô e fomos para a Cidade Velha. Aliás, eu recomendo bastante, viu? Sair para turistar na Cidade Velha à noite. É bem diferente. Tanto na Cidade Velha quanto na Jerusalém Nova. Bem legal mesmo. Fomos no Muro das Lamentações à noite. Gente, uma energia acho que mais especial ainda tá nesse lugar à noite. Um lugar bem icônico mesmo. Olha a figuraça que nós encontramos lá. Não consegui identificar, mas, tipo assim, um cara completamente caricato na área do muro. E o pessoal convidou ele a não ser uma distração para as pessoas que estavam orando no local. מה זה לייזר? אני רואה 10 רמזורים אדומים, אני רואה אותם כחולים, ירוקים. אני לא רואה אף אחד. מי שלא איתי, תעמוד בצד. שר, אנשים היד שלהם קלה למקלדת. אבל אני לא סופר אותם. כי שר יש לו מטרה אחת, לייזר. לתת ולתת ולתת ולתת. וכל האנשים שמדברים וכל... E é isso, gente. É difícil explicar o que é pisar em Israel. Porque Israel não é só um país. É um encontro com uma história milenar, com a fé, com tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo falar. Você vê com seus próprios olhos. Você sente, você pisa em páginas da Bíblia, literalmente. E o mais especial é entender o quanto essa terra carrega significado. Tanto para quem lutou tanto para voltar para ela, quanto para as pessoas que essa terra abriga e que tem como lar. Cada cantinho aqui tem algo para contar. Da Bíblia, dos profetas, de Jesus, de guerras, de milagres. E também da esperança que esse povo carrega até hoje. Se você tem vontade de conhecer Israel, você precisa conhecer. Israel mexe com a gente de um jeito que nenhuma câmera consegue mostrar por completo. Mas eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te mostrado pelo menos 1% do que é estar aqui em Israel. E para encerrar essa temporada, como o povo daqui costuma dizer, Am Israel Hai, Israel vive. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים,